Glória a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus. Está meditando aqui na palavra do Senhor, Deus. 1 Crônicas, seu capítulo 15 e seu versículo 14. Fala bem assim: santificados-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Glória a Deus. Só que antes como é o nome dele? Davi, ele fala bem assim: porquanto primeiro vós assim não fizeste, o Senhor fez ruptura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança. A palavra de Deus, quando Deus ele manda fazer a obra de Deus tem que ser feita com raciocínio, como está escrito em Romanos 12. Não se conformar com este mundo, mas oferecer seu corpo como sacrifício vivo a Deus, um culto racional. A obra de Deus tem que ser feita com raciocínio diante de Deus, não de qualquer jeito, porque Deus ele não recebe culto de qualquer jeito, adoração de qualquer jeito, porque Deus é um Deus santo. Então ele quer que o homem se santifique e faça segundo a vontade dele, não segundo a sua vontade, não segundo o seu querer, o que você acha, o que você pensa. E a gente está vivendo um tempo que o povo está vivendo, quer fazer a obra de qualquer jeito. Davi, ele estava com o coração puro. Vamos buscar a arca de Deus, a qual do tempo de Saul não veio para Israel. Vamos trazer ela novamente para cá. E foram buscar a arca do Senhor, mas só que foram buscar a arca do Senhor de forma errada, pondo ela sobre uma carroça para quem carregar foi para que as vacas, os bois carregassem. Só que quem tem que carregar a presença de Deus, quem tem que fazer a obra de Deus não são os animais, mas sim os homens. O homem tem que fazer a obra de Deus. Deus, quando Davi ele foi com o coração puro, muitos falam bem assim: ah, irmão, mas Deus conhece meu coração. Deus conhece seu coração. Davi foi com o coração puro. Deus matou um homem porque foi pegar na arca quando os bois tropeçaram e a arca ia cair. Ele matou, aí esse homem foi tentar pegar na arca. Aí Deus fez o quê? Matou ele, fulminou ele. E esse homem não estava com o coração ruim. Ele foi segurar a arca de Deus para a arca de Deus não cair. Esse homem não estava com o coração ruim, ele estava com o coração puro dentro de Deus. Só que eles fizeram com negligência, eles deveriam fazer o quê? Se o Senhor quer trazer a arca de Deus para cá, vamos ver o que está escrito em Moisés. Vamos ver o que a lei diz, o que está escrito na lei, como é que devemos fazer para trazer a arca de Deus para cá. Aí depois que Deus matou Abinadab não, se eu não me engano. Matou um certo homem por causa do quê? Por causa da negligência dele, por tentar segurar a arca, trazer a arca para a casa do Senhor. Tentar trazer a arca para Jerusalém. Aí que eles foram buscar na lei como é que se trazia a arca de Deus para lá. A palavra de Deus fala bem assim, que maldito é aquele que faz a obra de Deus negligentemente, com negligência. O homem tem que meditar na palavra de Deus dia e noite. O povo gosta muito o povo quer fazer a obra de Deus do seu jeito, como ele quer. Aí aí fica dizendo, Deus conhece meu coração. Veja que depois Davi, ele repreende os sacerdotes e os levitas, ele fala bem assim: santifiquem, por causa que vocês não se santificaram, Deus trouxe ruptura no meio de nós. Não vamos fazer
Porque não buscamos segundo a ordenança, porque não buscou segundo a ordenança. Muitos querem fazer a obra de Deus, não medita na lei de Deus, não medita na sua palavra, não ora, não jejua. E depois quer ter oportunidade na igreja, quer ter oportunidade, quer louvar, quer pregar, quer ser líder das senhoras, ser líder dos varões, ser líder dos jovens. Aí por isso que muitas das vezes espiritualmente está com a vida destruída. Uma vida espiritual destruída porque quer fazer a obra de Deus de seu jeito, da sua vontade, como ele quer, da sua vontade. Deus conhece o coração, mas não é por causa que só Deus conhece o coração. Muitas vezes você pode estar com o coração bom, mas sua falta de negligência, sua falta de sabedoria, de sensatez, de buscar a Deus, está sendo o quê? Está sendo errada. Você está buscando a Deus como você quer. Como você quer. E Deus ele condena isso. A Bíblia, vai você estar com a Bíblia, você tem que meditar nela dia e noite, orar dia e noite, jejuar uma vez na semana ou duas, para que assim você venha ter o que? Fazer a obra de Deus conforme a vontade de Deus. Porque Deus não está agindo muito no tempo de hoje? Porque o tempo de hoje estão sendo mais gente fazendo a obra do seu jeito, fazendo, Deus conhece meu coração. Deus conhece seu coração, filho. Davi tinha um coração puro quando foi pegar a arca de Deus. E não foi por causa disso não foi por causa que Davi tem um coração ruim que Deus matou um homem, não. Por causa que ele foi segurar a arca. Deus matou ele por causa de sua negligência. Não está escrito na lei no Velho Testamento que Deus fala bem assim, que aquele que pecar contra o Senhor sem saber que deve oferecer um sacrifício assim, assim, assim. Eu aprendi uma coisa que quando muitas vezes eu tenho que orar pedindo a Deus, Senhor, perdoa também pelas minhas obras, a qual também eu não fiz. Muitas vezes a gente está fazendo certos pecados que muitas vezes não também está desagradando a Deus. Por isso que a gente tem que pedir sempre a Deus sabedoria. Me dá sabedoria, me revela a sua palavra, me põe no meu coração, põe no meu coração segundo o seu desejo do seu coração na minha vida. Revela-me. Porque a palavra de Deus está escrita em Oséias, fala bem assim, que conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Porque muitas das vezes a gente está fazendo uma coisa que não agrada a Deus, mas Deus ele vai lhe dar o que? Sabedoria. Mas se você permanecer nessa negligência, você vai ser condenado. Muitos vão ser condenados por não, por mesmo assim ter um coração puro, mas só que a sua negligência de permanecer no erro vai trazer sobre você condenação. Davi, quando ele viu que aquele homem tinha morrido, por causa que foi segurar a arca, ele ficou indignado, ele ficou pasmo e criou um temor no seu coração. Aí Davi fez o quê? Da segunda vez, Davi fez o quê? Se santificou os sacerdotes, santificou os levitas, separou os levitas, qual deveria levar a arca do Senhor, preparou se não me engano, vacas, e cada 7 passos ele sacrificava uma vaca. Porque Davi ele começou quando a arca começou chegou em Jerusalém, chegou na cidade de Davi em Sião, ele começou a dançar. Porque chegou alegre, ficou alegre porque a arca tinha chegado lá. Mas Davi, ele foi o quê? Ele meditou na ordenança, ele, peraí, vamos ver no que foi que a gente errou, para que assim a gente venha trazer a arca de Deus para a nossa presença. A gente tem que meditar no que a gente está errando, buscar de Deus, meditar na sua palavra para ver onde que estamos errando, para que a gente venha crescer na graça e no conhecimento. Porque muitos estão sendo destruídos. Ou o poder de Deus, a presença de Deus não está sendo manifesta no tempo de hoje como não era, como era nos anos 90, 80,
70, porque o povo mesmo que, apesar que não tinha tanta sabedoria, como o tempo de hoje, eles meditavam na sua palavra, meditavam um pouco na palavra, meditavam mais na palavra de Deus, orava mais, jejuava mais. Mas hoje o povo está sendo tá sendo negligente, pode, hoje o povo hoje que diz servir a Deus está sendo negligente com a sua palavra, com a palavra de Deus. Aí fala bem assim, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Quando Davi viu que estavam levando a arca e aconteceu aquilo que um certo homem foi pegar na arca, sem a ordenança, sem a vontade de Deus, eles fizeram o quê? Deixa eu ver aqui o nome do homem. Eles fizeram o quê? Tiveram temor de Deus. Vamos meditar aqui. Vamos meditar vamos buscar na lei de Deus, na palavra de Deus, como devemos trazer a arca do Senhor para a nossa vida. Por isso que os antigos eles ensinavam mais o povo a ler muito a Bíblia. Ore muito para você receber o Espírito Santo. Ore muito, leia muito, ore muito, leia muito, ore muito, leia muito, ore muito, jejue muito, para que assim vocês vão trazer o Espírito Santo sobre vocês. Porque o Espírito de Deus, ele não vem sobre o homem de qualquer jeito. Ele tem que ler muito a Bíblia, ele tem que orar muito, ele tem que jejuar muito, ele tem que ler, estar em consagração, para que Deus venha o quê? Para que Deus venha o quê? Trazer sobre ele a sua presença. Estamos vivendo num tempo de negligentes, povo negligente. Porque o povo aqui completamente, quando Davi fala bem assim, por causa que vocês, por quanto primeiro vós assim não fizeste, o que não fizeste foi negligente. O Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Negligência matou uma pessoa. Aí os outros falam, Deus conhece meu coração. Deus não trabalha com negligência, com negligente. O homem tem que estar meditando na sua palavra, orando e jejuando, consagrando a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E que e o tempo que a gente está vivendo de negligentes, de pessoas negligentes na presença de Deus, que querem fazer a obra de Deus de qualquer jeito, que querem isso e ainda se a pessoa for corrigir elas, não querem dar ouvido. Deus vai lhe matar se você não fizer, você não buscar Ele como deve ser buscado. Porque Deus ele é Espírito e busca verdadeiros adoradores que adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.